Nós temos aqui, queridos, alguns temas sugeridos para que a gente possa conversar sobre eles, amém? E a nossa pegada ela é bem livre mesmo. Inclusive quero pedir aqui um apoio com os microfones para os irmãos ali. O irmão que nos ajudou de manhã. Vem cá, Lucas, por favor. Sempre quando tem essas ações assim com o microfone na mão, eu me lembro da Igreja Universal, amém, irmãos? Então, já está batizado o nosso obreiro. Obreiro, vamos lá entrevistar os nossos irmãos. Então, Lucas vai nos ajudar aí com os microfones. E olha só como é que vai funcionar então. Daqui até o final do culto, às 21 horas nós vamos encerrar, meus irmãos? A gente tem que tratar isso aqui, amém, hoje, né, irmão? Eu quero passar para vocês aí os nossos temas. Ensino bíblico em casa. Mais dentro desse contexto de como ter um tempo de qualidade intencional para ensinarmos nossos filhos e a família na palavra de Deus. Amém? Hoje nós tivemos assim a participação nesse tema que foi tão interessante. Como preservar, né? Essa importância, esse fundamento, tá bom? Nós temos também internet, telas e filhos. Uma combinação perigosa, que a gente já está vendo resultados e consequências dessa geração aí. Filhos de 10, 12, 11 anos que já nasceram batizados pela internet, pelas telas, e consequências que a gente tem visto, né? E aprendido aí. Então, essa temática, tá bom? Sobre qualidade de tempo. O conceito de a gente poder estabelecer com equilíbrio, irmão, a prioridade de um tempo de qualidade com a nossa casa, com os nossos familiares. O tempo de marido e mulher, o tempo de pais com os filhos, de os filhos com os pais, enfim. Amém? Qualidade de tempo dentro de casa, com a família. A interferência, tanto negativa ou positiva, e apoio de parentes, ou seja, a rede de apoio, essa relação que a gente tem. Você tem um núcleo lá de papai, mamãe e filhos, mas a gente tem também uma relação com os avós, sogro, sogra, né? Agregados, amém, irmãos? Então, é uma temática interessante também. Relacionamento conjugal, como é que está a saúde do nosso casamento? Entre maridos e mulheres, é muito tendencioso, com o passar do tempo, principalmente quando os filhos nascem, maridos deixarem a prioridade relacional com as esposas e vice-versa, para poder se focar com os filhos. E aí, irmãos, como é que anda essa saúde, esse equilíbrio entre a relação marido e esposa? Saúde mental, amém? É algo que a gente precisa dar muita importância, não é? Hoje a gente está vendo um mundo com esgotamento, com enfermidades psicológicas e emocionais, e tudo isso, irmão, vem, na maioria, dessa relação familiar. É a relação paternal, maternal, é a relação entre irmãos, traumas, rejeições, enfim, e isso tem gerado pessoas com ansiedade, com estresse, né, com depressões, enfim, e a gente pode também conversar sobre esse tema. Cuidado com os idosos, amém, queridos? Nós estamos vendo, né, a nossa nação, né, essa faixa etária de idade avançando. Cada vez mais nós estamos tendo mais pessoas idosas, e isso é uma realidade. E esse princípio, né, do cuidado. Muitas famílias abandonam, né, seus parentes idosos, e nós podemos conversar sobre isso. Educação financeira,
Amém? Como é que está lá? Finanças dentro de casa, marido e mulher, não é? Muito cuidado com caixa 2, né? Hoje mesmo nós tivemos uma participação tão legal aqui, de um testemunho de um casal, dizendo que eles começaram, cada um tinha o seu salário, faziam ali o que queriam, mas com o tempo eles foram aprendendo que unir, né? Ter essa unidade de alinhamento, marido e mulher, isso ajuda muito e fortalece muito, né, a saúde financeira. Educação sexual, hoje não temos salinhas, nossas crianças estão aqui, mas nós podemos também conversar sobre esse assunto numa linguagem para nós, amém? Educação sexual. Autoridade, pais e filhos. Como é que a gente está, irmãos, nessa relação? É necessário que marido e esposa estejam promovendo a autoridade do outro dentro de casa e principalmente na relação com os filhos. Porque se marido e esposa não tiverem um alinhamento, os filhos vão ganhar vantagens negativas. Eles vão jogar, eles vão manipular, eles vão fazer, sabe, joguinhos, né, entre papai e mamãe. E se o marido e a esposa não estiverem bem alinhados, a autoridade dos pais, ela vai ruir, ela vai diminuindo. E isso é muito prejudicial para os filhos e também para a relação conjugal. Abusos infantis e também ali ambientes, não só os abusos com relação a crianças, mas o que a gente pode conversar também com o cuidado que a gente pode ter com ambientes, né? Se eu não me engano, mês passado foi uma campanha nacional de prevenção ou de discussão sobre esse assunto no Brasil inteiro. Graças a Deus, esse assunto está começando a ser debatido, a entrar em rodas de conversa, e eu creio que isso vai curar e vai libertar muitas famílias. Famílias atípicas, famílias que hoje a gente está vendo, graças a Deus a sociedade está se educando, está se informando e está tendo sensibilidade. Há famílias que têm dificuldade social por conta, de repente, de um parente, de filhos, que tem algumas síndromes, algumas limitações, e que precisam ter tolerância, precisam ter compreensão da sociedade. Eu vejo que a gente tem avançado, mas nós podemos avançar muito mais. E eu vejo que a igreja tem se despertado para isso, mas precisa se despertar ainda mais. Amém? Casos como síndromes de Down, o autismo, né? Dependendo do grau de autismo, a gente precisa que essas famílias elas estejam interagindo com a sociedade, porque isso vai gerar saúde e a sociedade precisa aprender muito sobre isso daí. Liderança abusiva / igreja. O que a gente pode conversar sobre uma liderança tóxica, abusiva, manipuladora, emocionalmente, psicologicamente. E ambientes também, aqui eu quero falar, de repente, dentro de casa, a esposa tem sofrido com um marido abusivo, manipulador. O marido tem sofrido com a esposa. E isso em graus, sabe, diferenciados. Filhos, igreja. Às vezes você está num ambiente de igreja e você percebe uma liderança, um tipo de linguagem, um tipo de comportamento ou de regras, que nesse ambiente você percebe que é abusivo. Você vai para o trabalho e de repente lá no trabalho você tem um chefe, você tem também ali no mundo corporativo ambientes tóxicos com, infelizmente, pessoas ou lideranças abusivas. Como se vacinar, como poder viver aí uma maneira equilibrada nesses ambientes. E heranças espirituais. Inclusive, sobre esse tema nós conversamos bastante nesta manhã, foi maravilhoso.
E tem muita verdade de Deus acontecendo no nosso meio, na nossa igreja, amém, irmãos? E muita cura, muita libertação dentro da nossa família, pais se voltando com o coração para os filhos, filhos se voltando com o coração para os pais. E o Senhor tem reinado e tem curado nossas famílias. E é um tema tão importante, tão fundamental. Lidiane, hoje a gente conversando, ela falou, pastor, esse tema é até fundamental de todos os outros, né? Parece que tudo pode começar aí, terminar aí, e envolve todas essas temáticas. E outros temas que vocês mesmos podem participar e sugerir, amém? Vamos fazer o seguinte, nós queremos fazer uma primeira participação, e nós colocamos lá na caixa de perguntas, do Instagram da igreja, Iabe Cacoal, e deixa eu ver qual foi a pergunta que veio hoje. A pergunta é, o que fazer quando filhos crescidos não querem mais falar sobre Deus? Amém? Filhos crescidos, filhos jovens, né? E a gente pode também colocar aí os adolescentes. Mas me parece que a pergunta aqui é quando o filho perde o interesse sobre as coisas de Deus ou sobre a igreja, e ela pergunta, o que fazer quando os filhos, então, não querem mais falar sobre Deus? Alguém aqui gostaria de participar? Queridinha, sim, você. Estou sentindo de Deus que é você. Depois, vamos começar com a queridinha, mas os irmãos vão ouvindo e podem participar, né, do comentário, e os irmãos vão ouvindo, e também tem o nosso obreiro, amém, nessa noite, para poder te atender aí com o microfone. Vamos ouvir. O que você acha, queridinha? Oi. Deixa eu ver aqui. Oi. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Eita. Não é fácil ficar aqui na frente, não, irmãos. Responder as perguntas, meu Deus. O Senhor tem que dar graça, amém? Mas é um desafio. Filhos são desafios, né? Diários. E eu acho que, assim, o nosso papel como pais é ensinar o Senhor e a palavra do Senhor aos nossos filhos. E essa semente tem que ser plantada. Porque, assim, depois que ele já cresceu, e ele chega nessa fase, porque, assim, passamos por muitas fases, e a gente sabe que a fase da adolescência, juventude, infelizmente, muitos jovens que ainda não têm uma maturidade, acabam querendo conhecer algumas coisas fora, né, da casa do Senhor, fora do que a gente ensinou para eles. Mas eu sempre tenho, assim, uma certeza dentro de mim, que se a gente fizer, como pais, a nossa parte, desde a infância, eu sei que também tem muitas famílias que encontram o Senhor e os filhos já são crescidos, né? Não teve essa oportunidade de criar os filhos na casa do Senhor e ter esse conhecimento da palavra assim desde pequenos. Mas o que eu tenho para mim assim e guardo é assim, passar para os nossos filhos hoje tudo sobre o Senhor, falar para eles a nossa experiência, a vida com Deus, o que é o Senhor, porque quando eles crescerem, é como a Bíblia fala, mesmo eles se desviando, a palavra foi plantada. E eu creio que eles voltarão. Amém? Então, assim, o filho perdeu o interesse, eu acho que a gente não pode nem insistir muito. Porque se a gente começar a querer puxar e querer falar e conversar à força, parece que vai gerar uma raiva maior. Piora, né? E um desprezo maior pela palavra e por Deus. Então, assim, eu peço muita sabedoria do Senhor. E se Deus nos permitir que os nossos filhos continuem caminhando nos caminhos do Senhor e que não se desviem. Mas, se tivermos que passar por um momento desse, eu acredito que é continuar na oração, orando pelos nossos filhos, porque só o Espírito Santo do Senhor para trabalhar no coração deles e para lembrá-los de tudo que eles ouviram e conheceram do Senhor. Amém? Amém. Isso. Maravilha. Um outro detalhe irmãos, hoje uma irmã falou assim, que criou, né, teve o privilégio de ensinar um pouco, mas a filha se desviou. Mas aí ela retornou à casa. E aí eu falo assim, a pessoa quando é crente mesmo, bem crente, o crente quando desvia, até para desviar ele sabe desviar.
Como é que desvia? É voltando depois, amém, irmãos? Pelo amor de Deus. É uma brincadeira, amém, irmãos? Não corra esse risco, né? Mas a gente vai ver uma influência ideológica. E isso foi planejado pelo inimigo e por líderes da sociedade. Referências no ensino, influenciadores na internet. Então hoje, se você não cuidar, né, nesse sentido de vacinar com a verdade, sabe, desde cedo os seus filhos, há um risco muito grande. Nós estamos vendo aí filhos que passam a vida na igreja e quando vão para a faculdade, basta um esbarrão com pessoas de influência, com ideologias anticristãs, e eles ganham nossos filhos. E aí, nessa situação, qualquer esforço das trevas, qualquer ideologia vindo ela da maneira mais enganosa que seja possível, nossos filhos estão vendo os pais. E eu creio que eles conseguem discernir a verdade. Se eles não conseguem ouvi-la ainda, ou percebê-la, vão perceber com o passar do tempo. O fundamento é esse: pais, continuem orando pelos seus filhos. Amém? Tenha bom senso. A queridinha falou aqui, para você não ser abusivo. Você querer trazer com obrigação para a igreja. Você querer, sabe, tenha sabedoria. Se concentre em dar um testemunho verdadeiro. Se concentre em ter um coração humilde, a ponto de que seu filho não vai encontrar isso lá no mundo. Lá no mundo, o mundo é cada vez mais orgulhoso, vaidoso. Mas ele vai aprender com o pai ou com a mãe. Seja firme na fé, irmãos. Você vai perceber o seguinte: quando você está para combater e interceder por um parente, aquele que ainda não veio para Cristo, ou aquele que veio e se desviou, há um preço muito caro. E um dos preços chama permanência, perseverança. Eu me converti, fui o primeiro da minha casa. Depois de 14 anos orando, irmãos, minha mãe, que me criou, se converteu e se batizou aos 84 anos de vida. Amém, irmãos? Às vezes vai uma jornada toda, mas ore sempre. Senhor, eu creio que a mesma obra que o Senhor fez em mim, vai fazer na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus tios, né, da minha parentela. Amém? Ore, porque o Senhor está ouvindo a sua oração. E uma boa obra Deus está fazendo no meio da nossa casa. Nós cremos assim. Olha só, se você é mãe, não deixe de orar pelos seus filhos. Se você é pai, não deixe, porque os céus estão ouvindo. E a misericórdia de Deus está alcançando a vida do seu filho. Ele pode andar por onde for. Se você ora, ele vai voltar. Amém, irmãos? Só permaneça. Amém, queridos? E tem esse bom senso, né? Amém? Pastor. Maravilha. Mais alguma? Por favor. Eu gostaria também de contribuir nesse sentido. Eu penso assim que é muito interessante saber se essa pergunta é para um pai de adolescente ou para o pai de um jovem. Eu acho que é de jovem. Não é? Porque no caso de adolescente, ele ainda não tem. Essa autonomia e essa sabedoria e essa maturidade para escolher. Então, o adolescente, eu sempre coloco assim, né, lá em casa. Se o adolescente ele não tem maturidade para escolher se ele vai estudar ou não, os pais interferem, na fé é a mesma coisa. Sim. Porque quando chega na adolescência é impressionante como eles não querem vir para a igreja, né? A gente planta essa semente, mas na maioria dos casos eles querem se descobrir longe da gente, não é assim? Então, se a gente negociar, né, para o adolescente e permitir, qual que é a ideologia hoje? O adolescente ele está escolhendo o sexo, ele tem direito de escolher o sexo e o pai não pode interferir. É uma ideologia de engano. E nós,
principalmente aqueles que não tiveram esse privilégio de ter pais cristãos, já falamos disso hoje. Realmente, essa semente muito bem plantada, realmente ela vai gerar frutos, porque gerou em nós. Mas foi uma palavra dentro da casa do Senhor que alcançou o nosso coração. Não é? A gente convida tanta gente, vocês sabem, eu fiz questão já de falar do meu testemunho, do meu marido. Criou uma estratégia do Senhor, hoje a gente tem consciência de que o próprio Deus fez com que eu tivesse uma estratégia para trazer o meu marido para a casa do Senhor, e não era para ele ser crente, porque senão ele não teria vindo. Então ele vinha porque ele gostava de futebol, então eu ia com ele no futebol e ele vinha comigo para eu não vir sozinha para a igreja. E o Espírito de Deus alcançou ele num determinado momento. E esse exemplo eu uso para os meus filhos. Né? Chega um momento que fala, mãe, não precisa ir tanto e tal. Falo, vamos, filho. E vai e não reclama. Né? O meu esposo e eu sei que a gente era até, né, exagerado às vezes, mas nossos filhos, eles tinham que chegar em casa. Eles tinham que chegar em casa, que a gente não tem sabedoria de Deus, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Fala, irmã, a gente quer saber. Mas o meu esposo e eu, meus filhos, o pastor, o Silvanei, inclusive, o Azaf, há umas 2 semanas atrás, ele fez questão de mandar isso para o Gabriel e a gente deu muita risada. Que às vezes, até na nossa imaturidade, o Senhor usa. Meu esposo e eu, a gente fazia os nossos filhos, quando chegava em casa, no domingo, eles falarem o entendimento deles sobre a palavra, porque eles ficavam dispersos, assim, voando, né, a cabeça, e aí eles tinham que falar para a gente o que eles tinham entendido da palavra. Porque daí eles tinham que prestar atenção, senão não tinha como. E aí os filhos do pastor Silvaneiro dormiam lá em casa e eles também tinham que fazer a mesma coisa. E eles não esqueceram disso. Estão crente até hoje por causa disso. Não sei. Mas, o que eu estou tentando dizer com isso? Que aqui é mais fácil do que lá fora. Então, mesmo que seu filho já seja de maior, meus filhos, né, o meu filho, ele foi para a faculdade, ele tinha 1 milhão de coisas, ele estava trabalhando. Ele falou, mãe, vou ter que entregar o Ministério da Multimídia, eu não vou ter tempo. Eu falei, meu filho, tranca a faculdade. Ele falou, uai? Eu falei, por que a gente sacrifica primeiro a igreja? Na hora que o tempo diminui, a primeira coisa que a gente faz é entregar o ministério. Por que será? Não, mas porque precisa trabalhar, porque precisa estudar. Queridos, não negocia. Eu sempre falo, né, vocês sabem, a minha concepção, eu amo esses pastores, por causa do amor deles. É um amor de Deus, viu? E a gente tem aprendido que realmente o amor cura, mas a gente não pode negociar o que não é negociável. Mesmo teu filho sendo já de mais idade, queridos, eles não têm a experiência de vida que nós temos. E eles não vão querer Deus. Nós não queremos Deus até um determinado tempo. Mas a gente, né, com estratégia do Espírito Santo, quantas vezes a gente traz filho e ele fica assim, sentado. Quem está aqui em cima vê mais, né? Deixa ele aqui. O Espírito Santo só precisa de um louvor, de servos, só de uma palavra. De um exemplo bobo, que às vezes a gente que é mais velho fica, para que isso? Mas às vezes é aquilo ali que o nosso filho vai. Então, se eu puder dar um conselho, não é? Não negocie. Enquanto você puder, não negocie. Não fique deixando seus filhos vir só quando eles estiverem cheios de Deus. Porque senão a maioria de nós não estaria aqui. Amém. Adultos. Amém. Às vezes a gente vem só pela obrigação. Mas tem momentos que o Senhor pega as nossas vidas e transforma. Com nossos filhos é a mesma coisa. Amém. Não vamos negociar, porque realmente o mundo, nossos filhos valem preço de sangue. Não dá para negociar. Amém. Então, a gente está vendo mães falando, eu não mando nem meus filhos para a faculdade. E a gente precisa realmente acreditar, os nossos filhos, eles precisam estudar. Mas antes de qualquer coisa, os nossos filhos precisam não ir para o inferno. Se eles não tiverem uma grande profissão, uma grande faculdade,
mas eles estiverem na presença do Senhor, até porque os sinais não tem mais tempo. Se eu puder dar um conselho, não negocie. E para finalizar, não, agora não é sobre esse assunto. Queridos, quando a gente está aqui ministrando, tá, pastor? Liberdade, eu peço. Quando a gente está aqui ministrando, é só a gente que fala. Nem sempre, né? Às vezes a gente dá umas... Mas a gente pede muita misericórdia. Mas conferências como essa têm uma riqueza por causa do teu testemunho. Amém. Por causa da tua vida. Eu achei muito interessante o pastor chamar o irmão Túlio aqui, ano passado. A primeira conferência, a vida desse homem falou mais do que as nossas palavras tudinho. Porque é muito difícil você falar de ter vencido um abuso, de você ter vencido um adultério. É muito difícil. Quando alguém escuta que alguém conseguiu isso. Hoje de manhã, eu vou pedir o irmão Valdeni, a família dele. Quem estava aqui, eu tenho certeza que aprendeu mais deles Amém. do que de nós. Queridos, se o coração começar a bater aí, porque você é tímido, mas você tem autoridade, porque a tua casa passou por algo desse sistema aqui, não leve-me embora não, em nome de Jesus. Tem coisa que nós não temos, nós não passamos. Quem não tem filho vai falar pelo Espírito, mas não tem a mesma autoridade do que quem está passando por fase com filho, não é assim? O pastor está falando, não, nós temos filhos, né, faixa etária, mas tem pessoas ali, cabelo branco, todas as fases. Não leva isso para casa, essas conferências é para isso. E outra coisa, com muito amor, se você vai falar algo que é totalmente antibíblico, louvado seja o Senhor se você trouxer isso. Porque tem pessoas que vão com amor, né, desfazer isso. E aí você não vai embora, porque às vezes a palavra está batendo aqui, está batendo e está voltando, porque você tem uma convicção diferente. E você vai embora com essa convicção diferente. Mas se você tiver no Espírito liberdade para falar, o pastor, ano passado, o Henrique aqui, tinha umas falas extraordinárias, mas você via que tinha coisa de engano junto. E ele com muito amor, o pastor Salim. Conferência para isso, queridos. Aproveitem, em nome de Jesus. Maravilha. Pastor, tem uma pergunta aqui. Só um detalhe. Eu esqueci, pode continuar. Brincadeira. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Queria trazer uma perspectiva e saber a posição de vocês. E se nós abordássemos, junto aos filhos, a mudança de como apresentar Cristo para eles. Amém, meu irmão. Santo Agostinho diz o seguinte, prega a palavra em tempo, fora de tempo, e se preciso, use palavras. Isso. Talvez a gente possa observar que a dificuldade é a forma como nós estamos apresentando. Porque o mundo apresenta coisa ruim como se fosse boa. E muitas vezes a gente apresenta coisa boa como se fosse ruim. Exato. É como se nós pegássemos simplesmente exemplo de Noé. Queria ouvir a opinião de vocês nessa mudança de abordagem. Porque poderia todo mundo dizer, mas na arca tem confusão. Na arca está tudo fedendo. Na arca só tem bicho. Na arca não tem um relacionamento. Mas é melhor na arca com confusão, com bicho, com fedendo a fezes, mas está salvo, do que do lado de fora, morrendo. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu vou começar aqui, tem também um comentário aqui na bancada, no painel. Eu acabei me esquecendo, o irmão veio trazer a ideia. Exatamente isso. Você falou que às vezes a gente mostra algo bom de uma maneira ruim. E o mundo mostra algo ruim de uma maneira muito boa, não é? Eu acho que a gente passa pelo problema da religiosidade. Sabe, quando a gente opera no modo religioso, a gente não vai conseguir atingir o coração, a essência da verdade dos nossos filhos e nem das pessoas que estão à nossa volta. Porque a gente não é um clube que faz listinha ética para obedecer. Nós somos pessoas falíveis e é aquilo que a gente falou sobre a questão da humildade. Eu acho que a religiosidade ele é um grande vilão
que o inimigo tem ganhado, avançado, porque não temos essência cristã. Temos muito conhecimento cristão, temos muita cultura cristã e anos de frequência na igreja. Mas temos, eu acredito, algumas pessoas têm pouca essência. A gente tem vivido mais no modo religioso do que na essência do evangelho. Eu acho que essa postura, ela faz muita diferença. É por isso que o mundo, é por isso que a gente tem o tanto de igreja que vai no domingo no Brasil, vamos colocar que 50 milhões no Brasil, hoje, na pátria brasileira, está dentro de igreja. Mas tem o dobro, mais de 50 milhões de pessoas desviadas, que não vão na igreja por causa de decepções e tudo o que a gente falou aqui, ó, liderança abusiva, uma igreja que a base dela é egocêntrica, é religiosa, e nossos filhos não vão. Essa geração, irmão, ela não suporta isso. Entende? A nossa geração passada a gente suportava, porque a gente vem de uma herança da guerra, e nossos pais gritavam e falavam grosso, e a gente tinha que obedecer. Agora nós estamos numa geração, irmão, que a internet está aí, eles estão procurando os direitos, e eles dão aula para os pais acerca de muitos argumentos. Então, não é mais argumento, é essência, é verdade. Eu acho que essa questão que eu falei, da prática, da vivência, do pai e da mãe que vão ser exemplos, não por um sentido religioso, mas exemplos porque estão sendo transformados de glória em glória, e isso é uma verdade que está sendo vista, como o irmão falou. Como ver isso, como contemplar isso de verdade. Eu acho que a temática da religiosidade tem nos atrapalhado. Tanto é o seguinte, irmão, hoje o pastor, ele não se preocupa em ensinar o evangelho. Ele tem que desconstruir um evangelho equivocado, religioso, na pátria brasileira. Um evangelho místico, um evangelho egocêntrico, um evangelho cheio de estruturas abusivas. E para a gente desconstruir isso, dá um trabalho, meu irmão. Não é construção, é reforma. A gente tem que desfazer o que foi feito por conta, né, de algumas ideologias e imaturidade. Que bom que a maturidade vai chegando e a gente vai se consertando. Obrigado pela participação. A irmã também vai falar, por favor. Eu estou com vergonha. Pai do Senhor. Como diz, fale sem vergonha. Ai, Jesus. Então, vou tentar formular. Às vezes a gente perde o time de quando o filho da gente literalmente não quer mais saber de Deus. Porque às vezes ele está gritando para você na infância, na adolescência, na juventude que ele tem autonomia para dizer não para você, ele vai falar. Porque ele só ficou esperando esse tempo chegar. Mas aí você vem e fala, qual é a receita para que meu filho se interesse por Deus novamente? Talvez ele nunca tenha se interessado e você não percebeu. E tem aquele fato que o pastor falou, mesmo que se desvie, ele volta. Mas eu tive experiência disso em casa. O Fernando, acho que tinha 11, 12 anos. O que é isso? 13 anos. E a gente começou a passar por alguns problemas dentro de casa, algumas pessoas sabem. E eu fiz uma pergunta para ela, porque eu falei, não é possível que uma pessoa cristã faça esse tipo de coisa e tenha esse tipo de pensamento. E aí eu perguntei para ela, você crê em Deus? E ela falou, eu não creio em Deus. E aí eu tinha que explicar Deus para minha filha. Eu descobri que eu não conhecia Deus. Eu falei, gente,
foi um despertamento na minha casa, foi um despertamento na minha família. Porque a minha filha passou por isso, eu tive que me converter. Mesmo sendo criado dentro da igreja, mesmo o pai dela sendo neto de pastor, filho de pastor, nós não éramos convertidos. Eu não sabia explicar para minha filha quem era Deus. E eu tive que procurar respostas em Deus. Então, não tem uma receita. O que eu faço para que meus filhos... Porque é fácil você querer que ele esteja sentado nessa cadeira, ocupando um lugar. Mas se você não for convertido, nem você vai para o céu. Você também não tem vida eterna. Você só está querendo cumprir um rito religioso e querer mostrar para a sociedade que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte de uma igreja, mas você não sabe quem é Deus. Então, fiquem com essa pergunta para vocês. Se o meu filho, criança, se o meu filho adolescente, se o meu filho jovem, se os meus netos me perguntarem quem é Deus, vocês saberiam responder para ele? Vocês poderiam falar, eu já tive essa experiência com o Senhor. Eu vivi milagres com esse Deus. Ai, estou tremendo. Amém. Maravilha, glória a Deus. Pastor, temos mais uma aqui na plateia. Aqui, eu. Sim, vamos lá. Só um instantinho, acho que tá dentro do tema, ela vai sobre fazer, essa depois questão... o irmão vem. Amém, irmão. Eu acredito também que o irmão falou da forma que a gente mostra Deus para os nossos filhos, e eu acho que a gente peca muito, a igreja, porque muitas vezes a gente leva Deus para os nossos filhos com um sentido assim, muito de punição. Você não pode isso porque é pecado, mas você não explica para ele o que é aquilo. Tudo para a criança é pecado, tudo para o filho é pecado. Você não pode ir lá porque, não, lá não é de Deus. Ó, a gente tem muito isso, né, filho? Não ouve essa música não porque não é de Deus. Lembra da Anne pequenininha, passava num boteco assim na frente, né? E ela, mamãe, não é de Deus, não é de Deus. Porque tudo pra gente, a gente fala que não é de Deus, é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas a gente não explica para os nossos filhos por que é. Então, o adolescente vai para a escola, vê aqueles amigos se divertindo. Para eles é muito divertido lá. Na igreja é um negócio só de proibição. Eu estou fazendo o quê na igreja? Eu não posso fazer nada. Então, assim, eu acho que falta um pouco de conhecimento e sabedoria nossa mesmo, sim, da forma de passar o Senhor, Deus, para os nossos filhos. Filho, você não pode... O filho vem... Por que é uma questão até que depois eu gostaria que você falasse, porque a gente tem muitos pais aqui, tem muitos adolescentes e jovens. Por que a igreja evangélica, cristã, e baseado na Bíblia, por que a gente fala que a gente não pode ter um relacionamento sexual antes do casamento? Porque eu acredito que os jovens ouvem isso, e para a sociedade isso é, tipo assim, caretíssimo, é careta, né? Quem é que não faz isso? Como é que eu não vou conhecer a pessoa antes de eu casar? E a gente não senta com o nosso filho e mostra para ele o que a Bíblia fala sobre isso. Filho, o que é um casamento? O que o Senhor fala? O que acontece quando um homem e uma mulher se juntam em uma só carne? Para Deus foi um casamento ali. Uniu. É um casamento. Só que os jovens hoje em dia fazem isso com várias pessoas antes do casamento. E nós, os pais, só falamos, é pecado. Não pode porque é pecado. Pronto. Então, a explicação nossa para o nosso filho, e os nossos filhos são muito inteligentes. Eles não estão mais acreditando nessas respostas que a gente está dando. Mas só isso? É pecado e pronto. Não posso ouvir uma música secular porque é pecado. Eu não posso fazer uma tatuagem porque é pecado. Tudo é pecado. Então, tipo assim, que coisa chata está dentro da igreja. Então, falta um pouco de conhecimento nosso e maturidade também na hora de falar para o filho. Você não vai nessa festa porque... Por que não vai? Entendeu? Está tendo uma festa lá, tal. Não vai, filho, porque assim, a palavra de Deus diz isso. Então, assim, eu acho que falta muita nossa sabedoria e conhecimento da forma de passar também isso. Amém. Maravilha. Muito bom. Vamos lá.
Vamos ver se eu consigo, né? A paz do Senhor a todos, boa noite. Amém. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre um tema. Eu vou falar sobre um outro ali, mas aqueles temas ali que está naquele pedaço ali, eu acho que quase todos falam comigo, mas eu não vou falar todos, viu, pastor? Prometo. Amém. Herança espiritual. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre essa herança espiritual e foi tocado agora novamente o assunto. Era até para mim ter comentado hoje cedo sobre isso, que é um testemunho rápido e pequeno, mas eu gostaria de falar e eu passei mal. Acho que alguns irmãos viram que eu saí mais cedo, eu fui procurar tratamento, eu não estava bem, eu fiquei muito mal mesmo, senti um peso muito grande, eu tive que ir, me tratei e essa noite eu, conversando com Deus, eu falei que eu iria falar, eu iria testemunhar, eu iria quebrar essa barreira que eu precisava, e se eu não viesse eu ia ficar muito mal. Sobre a herança espiritual, pastor, eu tive um problema, um quadro em minha vida, eu acho que quase toda a igreja aqui conhece, né? A maioria que me conhece aqui sabe que eu fui dependente químico muitos anos, praticamente quase 6 anos da minha vida eu fui dependente químico. E eu sou filho único, eu não tenho irmão, o pastor já teve a oportunidade de conhecer meus pais, o Silva, alguns irmãos aqui já teve a oportunidade, então eu causei muito sofrimento na casa dos meus pais, há alguns anos atrás. E o final desse ano agora vai inteirar 28 anos de casa, avivamento bíblico da minha parte, contando com o tempo que eu me afastei da igreja. Contando com o tempo que eu me afastei, no final desse ano faz 28 anos de casa. Eu não me considero que eu saí, então eu me considero que eu tenho 28 anos de casa, porque eu voltei, porque Cristo tem um propósito para mim nessa igreja. Amém. Eu creio e eu acredito nisso. Então, quando eu chegava em casa drogado, muito ruim, eu chegava com um arrependimento muito grande, eu acho que os irmãos ali vão saber o que eu estou querendo dizer. Bate um arrependimento enorme quando aquela crise, aquela onda da droga, ela vai passando, e o arrependimento é de verdade mesmo. A gente pede o perdão, a gente chora, mas no outro dia, infelizmente, a gente não tem força. A gente não consegue e a gente acaba voltando, né? E em um desses acontecimentos, a minha mãe liberou uma palavra para mim. Nós estávamos conversando no quarto, eu chorava muito, e eu pedia perdão para meu pai, pedia perdão para ela, e a minha mãe olhou para mim e falou assim: você não tem mais jeito. Sempre quando você vem conversar, a mãe te perdoa, mas hoje a mãe não te perdoa mais, porque não tem mais jeito para você. A mãe desistiu, a mãe não consegue mais. Aí a minha mãe saiu do quarto, meu pai ficou até assustado pelaquela decisão que ela fez, meu pai foi até lá na sala, pegou ela de volta, trouxe, falou: não, você senta aqui que eu vou falar. Você tem a sua opinião e eu vou ter a minha. Fala: filho, o pai te perdoa, e eu sei que a sua mãe está braba, eu sei que ela tomou essa decisão agora de falar isso com você, mas eu acredito que lá na frente ela vai te perdoar. Mas é uma decisão dela, mas o pai quer te falar que te perdoa. Então, enfim, lutei vários anos da minha vida, graças a Deus eu consegui sair, Deus me libertou. Deus me libertou por completo, viu, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, toda honra e toda glória para Ele. Deus me libertou, eu fui conseguindo conquistar as minhas coisas novamente, a minha casa, meu carro, moto, e fui conquistando, fui trabalhando. E assim, teve uma vez que, há anos atrás, né, eu passei na frente da janela do meu pai, e quando eu não tinha o carro ainda e nem moto, aí eu falava: ô pai, você me empresta a sua moto para me poder ir e tal. Ele não desacreditava de mim, mas ele me dava a chave assim, sabe? Vai, filho, pode ir, pai, vai. E ele não dormia até eu chegar, entendeu? E quando eu saía nos locais, que eu conheço muita gente aqui, amigos deles também, e as pessoas olhavam para mim e falavam: vem, seu pai passou aqui e falou muito bem de você. Seu pai falou que está feliz, que você está bem e tal. Mas aquilo ainda carregava dentro de mim. E num culto que o senhor ministrou, no começo do ano, sobre essa questão espiritual de herança, eu me lembrei dessa frase que a minha mãe liberou. E eu fiquei questionando dentro de mim, nas minhas orações, porque o Espírito Santo queimava dentro de mim e falou: vai lá e peça perdão para sua mãe novamente. Vai lá e peça perdão para o seu pai novamente, no mesmo lugar, no quarto. Vai lá, pede para fechar a porta e conversa, e lembra dessa situação e pede perdão. E eu lutei contra várias vezes, eu nunca quis fazer isso, sabe? Mas chegou numa hora que não teve como. Até minha mulher se estranhou, que eu levantei do quarto, eu estava chorando. Ela falou: por que você está chorando? Eu falei: eu preciso de resolver um assunto. Deixa eu ir ali. Fui na casa do meu pai, chamei a minha mãe, chamei meu pai, lembrei a minha mãe dessa história, do que ela tinha falado. Aí ela começou a chorar, porque eu já estava bem, já há alguns anos, né? Eu acho que aquilo afetou também, ela lembrou daquilo, né? E eu falei assim: ó, mãe, eu quero pedir, liberar para a senhora agora depois de alguns anos, para o meu pai o perdão novamente.
eu preciso que o senhor e a senhora me perdoe por tudo aquilo que eu fiz na minha vida passada de tristeza sobre a vida de vocês. Eles são católicos, mas eu acredito e creio que é através das orações deles que eu me converti sim a Cristo. Amém. E eles sempre me apoiaram na área. E depois que eu liberei aquilo, a minha mãe veio e me abraçou e falou: filho, se você falasse, a mãe nem ia lembrar mais do que a mãe tinha falado para você. Mas eu libero o perdão para você, meu filho. Eu libero o perdão. E daí, desses dias para cá, quando eu ia no salão cortar o cabelo, que a gente sempre corta no mesmo salão, eu e meu pai, meu filho, e nos lugares onde a gente abastece, nos mercados que a gente compra, as pessoas começaram a mudar o que o meu pai falava. As pessoas começaram a falar: seu pai veio aqui, e é direto assim. Toda vez que eu vou no lugar, as pessoas têm que falar isso. Falam: seu pai veio aqui, está super feliz com você, hein? Seu pai veio aqui, falou que você é um cara transformado, mudado, curado, restaurado, que para ele é o melhor presente que ele podia ter da vida dele é ter o filho dele de volta, e Deus deu isso para ele. Glória a Deus. E a fé dele renovou sobre isso, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, assim, sobre essa questão, eu gostaria muito que, se algum irmão ou irmã tivesse que fazer uma liberação de um perdão, de um pecado, algo parecido, que vá lá e faça. Não deixa passar muito tempo não, porque isso aí é algo que causa uma saúde mental, espiritualmente falando, muito grave sobre a vida da pessoa. Amém. Então, eu queria glorificar o nome de Deus a respeito disso e a respeito desse testemunho. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre a saúde mental. Saúde mental, para mim, há dois tipos de saúde mental para mim, que é a saúde mental física e a saúde mental espiritual. A física, como cuidar dos idosos, por exemplo, a minha avó, ela tem Alzheimer, e eu preciso de ajudar os meus pais a cuidar dela, o caso dela é muito sério, muito grave. E eu também me lembro muito bem de quantas e quantas vezes que ela ia nas bocas de fumo atrás de mim para buscar. Ficava sentada e esperando eu sair da boca de fumo, entendeu? Eu me lembro que ela pegava, ela sempre levava R$100, R$50, R$200 para pagar a minha dívida para me poder sair com ela. Então, assim, hoje eu me sinto na obrigação minha, como cristão, como neto, de poder estar auxiliando, ajudando meus pais também, com ela. Apesar, igual eu falei, eu sou filho único, não tem mais ninguém que pode auxiliar. Minha família aqui é pequena, é bem pequena a minha família. E a respeito da saúde mental, hoje, quando eu saí daqui, pastor, eu comecei a orar em casa, depois que eu vim do hospital, e comecei a basear sobre a minha vida, que eu estou trabalhando muito. A minha vida realmente está muita correria, eu estou trabalhando demais. Então, o cansaço físico, ele afeta o nosso corpo também. Causa o cansaço, mas a saúde mental da gente, ela é abalada pelo estado de vida também que a gente estamos vivendo. A minha família, ninguém é convertido, assim, crente. Meus pais, minha mãe católicos, como eu falei, tem uma fé muito grande, mas em questão da minha casa e da minha família, ninguém é só eu. A luta espiritual na minha casa, ela é muito grande. Se vocês, irmãos, vê aí os meus filhos vindo aí na igreja, às vezes eu trago aí a minha menininha de 3 anos e o meu menino de 10 anos, que foi do meu primeiro casamento. E assim, a luta realmente é muito grande. Se você não tiver uma mente renovada de verdade em Cristo Jesus, você chuta o balde. Você faz erros a qual você vai querer culpar até a Deus pelo seu erro que você toma. Então, o que eu adquiri para mim? Eu adquiri para mim o seguinte: não devemos colocar a culpa em Deus nas escolhas que nós tomamos. Meu casamento passado, menino de 10 anos, não deu certo, teve um rompimento de casamento. O pastor conhece a minha história, Silva conhece a minha história, alguns conhecem aqui a minha história, eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas foi traição, não da minha parte. E eu sofri muito com essa traição. Nessa época eu estava na igreja, nessa época eu estava bem, e foi 7 anos de casamento bem, depois os últimos 3 anos foi um casamento realmente todo destroçado. E nessa separação eu fiquei 6 meses buscando a presença de Deus com as minhas próprias forças. Eu não tinha nem mais força de poder vir na igreja. Eu ficava na minha casa, eu sentava na frente do muro, com a Bíblia na mão, e eu ficava lendo aquela Bíblia, entendeu? As pessoas passavam em casa, pensavam que eu era até louco. E eu não tinha força para mim, porque na minha cabeça, no meu psicológico, através dos meus ensinamentos bíblicos que eu tinha, para mim o casamento era só um e acabou. E aquilo me corroía, e eu lutava para perdoar, e foi muitas traição, viu, irmão? Não deu certo. Infelizmente, Deus tirou. Para mim, depois eu fui e caí na ideia que foi um livramento de Deus para a minha vida também, porque senão já era para mim estar até morto.
E assim, depois que aconteceu isso, meus amados, eu perdi o foco e acabei me desviando. Me desviei da presença de Deus. Eu não podia ter feito isso. Me desviando da presença de Deus, acabei indo um pouco para o mundo. Conheci a minha segunda esposa no mundo. Então a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Vocês estão entendendo? Então quando os irmãos veem que eu venho aqui sozinho, a minha filha não vem, a minha esposa não vem, cara, não é porque eu não desejo, é porque eu não quero, é porque ela não quer. Então eu luto, eu tenho essa saúde mental um pouco minha, muitas das vezes abalada. E eu agradeço a Deus por eu ter voltado para essa casa, porque eu tenho irmãos aqui que quando eu realmente não estou bem, que quando eu realmente estou desesperado, eu ligo, eu clamo, Alcindo, me ajuda, vem em casa, vamos na conversa, me dá conselho, meu pastor, muito obrigado pelos conselhos que o senhor me deu. E eu estou seguindo meus conselhos, entendeu? E chegou uma época que eu entendi que se eu não tivesse dentro da casa do Pai e dentro da igreja, isso tudo também eu já teria chutado, Exato. entendeu? Tudo fora. Amém. Mas depois Deus veio até a mim, trouxe até a mim um entendimento diferente depois que o pastor conversou comigo, depois que os irmãos conversou comigo. Por quê? Um pouco da área dessa minha esposa que eu casei é o seguinte, ela não tem mais mãe, ela não tem mais pai. A mãe morreu, o pai foi matado, os 2 irmãos de menor foram matados por vício de droga. Ela tem uma irmã, a irmã dela era de menor, ela criou essa irmã. E essa irmã dela hoje mora sozinha, foi muito bem criada por ela. E a família dela, da parte que restou, é tudo descrente. Nenhum é crente. Então eu acredito, eu me coloquei no lugar, pensando e renovando na minha mente o seguinte, falou, Senhor, se não fosse eu, ninguém ia orar por ela. Se não fosse eu, ninguém ia fazer ela conhecer o Evangelho. Amém. Mesmo que não dê certo, mas eu quero sair sem a culpa. Lembra que o senhor me falou, pastor? Se você sair disso aqui, você vai sair sem culpa. Mas lute, porque se o não tiver que vir, não venha da sua parte. Mas saia sem culpa no julgamento quando você for até Deus. Entregue sem aquela culpa que você poderia levar. E é o que eu estou fazendo, é o que eu estou lutando, é o que eu estou buscando. Então, assim, é um pouco do que eu gostaria de falar, entendeu? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, agora para encerrar, sobre essa questão dessa saúde mental, irmão, porque isso é muito importante. Se eu realmente não tiver com a minha saúde física, mental, preparada para aguentar e suportar os ataques que vêm através das minhas escolhas, acreditando e crendo num Deus do impossível, que Ele quer o melhor para mim e para cada um de vocês, que talvez não estão passando pelo mesmo problema que eu, mas ou estão, que venha ter o entendimento e a certeza que independente do que for acontecer, se for um sim ou se for um não, se você estiver na presença de Deus, é Ele que vai escolher para a nossa vida, amém? Amém, meu irmão. Que bom ouvir o seu testemunho e parte dele. No sentido da saúde mental, você falou aí como é uma batalha espiritual na mente. E ela acontece aí, né? E é uma jornada de vida onde a gente passa da ignorância e vai aprendendo com Deus. E a gente também vive certas consequências de decisões que você falou, né? E que agora Cristo, Ele vai te levar lá para você amadurecer e se responsabilizar. E fazer a redenção do passado, a redenção com as pessoas, a redenção com a gente mesmo, né? E eu acho que é interessante o que você falou. Você falou que nos dias de guerra, onde você está para se esgotar, para desistir, você procura alguém. Eu acho que é um escape. Eu acho que é fundamental, irmãos. Porque todos nós podemos adoecer, todos nós podemos nos esgotar, todos nós podemos construir, sabe, fortalezas que a gente constrói, que o inimigo constrói, e quando daqui a pouquinho, irmão, você estava muito firme e de repente você esmurece. De repente você tem um irmão num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, um irmão querendo desistir da família, porque não aguenta a pressão. Se você ficar sozinho, sabe, você não vai resistir. Então a igreja, ela tem esse efeito comunitário. A figura do pastor, querida igreja, é uma figura que Deus, Cristo, deixou no formato da igreja dele, para que
isso aconteça. Pelo menos. Se você não tem intimidade com outro irmão, o pastor, a figura do pastor ou de líderes pastorais, eles estão nessa função. Uma pessoa neutra, uma pessoa onde você vai conseguir falar de tudo. E aí que eu volto sobre aquele caso. Às vezes nós vamos ter, a igreja vai ter liderança muito religiosa, muito abusiva, que as pessoas não conseguem sentir que têm acesso. Uma coisa do capeta, irmão, que acontece no meio da igreja. Eu estou passando por esse problema, não vou falar com o pastor, não vou ligar para o pastor já tem um monte de coisa para resolver, olha o tamanho dessa igreja, olha o tanto de gente. Irmão, tem semana, irmão, que ninguém me procura. Dá vontade de ir para a praia. Só que eu não tenho dinheiro. E se eu for para a praia, na outra semana eu vou ter um monte de gente. Pastor, nas férias aí, né? Só na água de coco. Né? Brincadeira. Então, irmãos, tem semana que mas assim, e eu sempre falo, irmão, procure. Às vezes você vai falar assim, eu não vou procurar o pastor porque eu vou ficar com vergonha de falar o que eu estou passando. Irmãos, quebra isso, pelo amor de Deus. Se você não conseguir falar com o pastor, procure alguém, um amigo de perto. Abra o seu coração. Fale que você não está bem. Amém, igreja? Procure um terapeuta, irmãos. Tudo bem fazer terapia, irmãos. Tem ferramentas de Deus lá com os psicólogos. Mas procure um psicólogo bom, amém, irmãos? Tem, irmãos. Então, eu acho que é fundamental para a questão da saúde mental. Só de você conseguir abrir, conversar, você já vai se aliviar. E, com certeza, esse amigo, esse pastor ou esse terapeuta vai te ajudar a um caminho de estabilidade, de ir sabendo aonde que é a coisa. Entende, irmãos? Então, acho que isso é fundamental. Eu tenho 20 anos, ou 21 anos de ministério pastoral. Ministério pastoral. E dentro desses 20 anos, só me aconteceu 2 vezes. 2 vezes, deixa eu falar para vocês. Uma vez em Machadinho e uma vez aqui em Cacoal. Que alguém, um irmão, uma irmã, me procura para vir confessar pecados. Em 20 anos. E pecados assim de efeito social, de efeito de casamento. Entendeu? E eu sei que isso não é fácil. E essas pessoas, então em 20 anos. Agora, outras circunstâncias acontecem. Mas a pessoa chega e fala, pastor, eu caí. E é assim, assim, assim que está acontecendo. Entende, irmãos? Porque a gente tem dificuldades, irmãos, de se abrir. E às vezes o inimigo, ele vai ganhar vantagem na nossa mente, porque nós somos orgulhosos. Amém, queridos? Então conte com um amigo de verdade, conte com a sua família, conte com um pastor ou um líder da igreja, para que você consiga então ir, vencendo as batalhas, descansando um pouco das batalhas, conseguindo outras pessoas para batalharem juntos. Amém, irmãos? Amém, queridos? Não custa nada, irmão, se você tiver uma batalha, mandar um zap para o pastor. Pastor, ora essa semana por causa disso, enfim. Amém, queridos? Então, isso vai ser importante. Sim? Eu quero só dar um time agora. A gente vai fazer uma oração por algumas pessoas e a gente também vai trazer nossos dízimos e ofertas ao momento do culto e depois a gente volta para cá. Obrigado, meu irmão. Olha aqui o pedido de oração. Vamos ficar de pé, irmãos? E nós vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer o irmão Ademir, ele é psicólogo lá no hospital regional. E ele me ajudou, ele me convidou para ir fazer uma visita a um paciente. E foi tão bom poder ouvir dele, né? E ele abriu essa oportunidade. E assim, irmãos,
compartilhe suas necessidades com os irmãos, a igreja. Amém? Nós vamos orar pelo irmão Armindo, nós vamos orar pelo Tião. Eu fui visitar o irmão Armindo no hospital. Chegando lá, o Tião estava lá. Eles são pioneiros da cidade, esses dois irmãos. E foi uma conversa muito boa lá dentro do hospital. E ele pediu, pastor, ore por mim. Eu falei, irmão, domingo a gente vai estar orando pelos pedidos de oração e eu vou lembrar de você, junto com a igreja. A Ana Caroline é um pedido de uma irmã que pediu num grupo de intercessão e nós estamos apresentando a vida dela e eu quero orar junto com você. A Cleusa já foi até membro da nossa igreja lá em Machadinho, hoje está no hospital, não está bem de saúde e a irmã dela, ou sobrinha dela, me pediu oração. E eu falei, irmã, hoje à noite vamos orar pela Cleusa, juntos na igreja. Chegou mais um pedido aqui, ó. Orar pelo Mário Fernandes. Né, ele está entubado, ele está hospitalizado, nós vamos orar também pelo Mário Fernandes. Nesse momento também, vamos aproveitar, irmão, se você tem aí a sua oferta, o seu dízimo, separa ele, porque nós vamos fazer essa oração e vamos trazer nossa oferta, nosso dízimo diante do altar do Senhor. Se você puder, levante as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, e nesse momento, na casa do Senhor, juntos como igreja, Pai, nós intercedemos, nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre a vida do irmão Armindo, do Tião, da Ana Caroline, da Cleusa, do Mário Fernandes. Pai, essas pessoas, Pai, escuta o nosso clamor e nós pedimos a misericórdia do Senhor e pedimos o favor do Senhor, a graça do Senhor, a cura do Senhor, a proteção do Senhor, o milagre do Senhor sobre estas vidas, Pai. Esses agora, Pai, que estão sendo, Pai, falados em oração, pessoas que estão com enfermidade e que nós agora intercedemos, seja a bênção do Senhor sobre essas vidas. Todo mal operado pelo inimigo caia por terra. Toda enfermidade do inimigo caia por terra. Toda legalidade do inimigo caia por terra sobre a vida dessas pessoas. E nós pedimos, Pai, a tua bênção. Nós pedimos o milagre do Senhor, a recuperação da saúde, o milagre, o restaurar do Senhor sobre estas vidas. Queremos também consagrar ao Senhor esse momento. As nossas ofertas, os nossos dízimos, nós dedicamos ao altar do Senhor, Pai. Que seja para a manutenção e os investimentos da obra do Senhor neste lugar. Que a bênção do Senhor seja contínua sobre as nossas vidas. Pai, esse trabalhador, essa trabalhadora, esta família, esse jovem, esse irmão, aquele pai que está com necessidade, abra as portas, aquele que precisa de um emprego, Pai, abra as portas do emprego, multiplica, abençoa, seja a tua prosperidade sobre nós, sobre nossa cidade, no nome de Jesus, assim nós oramos e nós profetizamos, em nome de Jesus, amém, igreja? Deus abençoe poderosamente. Nós estamos continuando, tinha ali um irmão, obreiro, por favor, obreiro, vai lá, meu irmão. Glória a Deus. Tinha um irmão que ia continuar aqui. Quem está gostando da conferência, diga amém. Maravilha, glória a Deus. Até o final do ano teremos outra conferência da família, viu, irmãos? Benção. Vamos lá. Eu gostaria de falar para pessoas que passaram o que eu passei, mas principalmente para os jovens. Nos tópicos ali tem ensinamento, mas tem muita condenação. Eu fui extremamente grosseiro, bruto, fui um pai terrível, baseado numa referência do passado, como você falou, e eu perdi a minha família. Assim como você estava com medo que o jovem vá embora, eu fui o pai que foi embora, né? E hoje, conversando com muitos pais que fizeram o que eu fiz, aquele homem forte, aquele homem macho, aquele homem se tornou um covarde. Porque tem medo de falar com o filho. A gente pisa em ovos, sabe, para não ter rejeição. Então, o jovem, assim, que tenha perdão.
Eu tive uma conversa com meu filho com 30 anos, ele me disse assim, ele lacerou meu coração. Ele disse, pai, eu não lembro de um sapato, eu não lembro de uma história nossa. Eu lembro que tu pagou a escola, tu pagou... Eu sempre vesti bem, tive tudo, mas eu nunca te tive. A minha filha, no dia dos pais, eu tinha marcado o almoço. Ela não veio, e às 5 horas eu briguei brigando com ela, e ela foi na minha casa, abriu a porta e disse, pai, você foi sempre opressor, tal. Eu olho para você e eu tenho repugnância. Eu não consigo te abraçar, eu não consigo te olhar. E foi difícil demais. E eu viajei tanto, tive tanto conhecimento, tanta coisa. Outro filho me disse, eu queria ser teu amigo, pai, porque tu é legal com teus amigos. A gente tu não é, tu é autoritário. Nesse desespero que eu estava, eu procurei Jesus. Com razão, não com emoção, com disposição. E tentei ser melhor. E eles diziam, isso é tudo falsidade, isso não é verdade. E no começo era mesmo, era um pouco de falsidade. Agora, com o tempo, Deus tem operado, tem acontecido, 2 filhos já recuperei. O meu retorno para o Sul é a continuação desse concerto. Aleluia. Né? Então, assim, os jovens, eu queria que vocês olhassem esse pai opressor, esse negócio todo, não com condenação, que arrancasse esse trauma de vocês, que talvez eles não vão ter coragem de pedir perdão, como eu cheguei para meus filhos e eles não conseguiram perdoar. Igual a mãe desse menino que falou que não perdoava. Imagina a dor dessa mulher, ter a empatia, quanta coisa a gente fez mal. E eu sou um cara admirado, um cara respeitado, mas por dentro um cruel, né? E eu falo hoje de coração, como estou indo embora, para aqueles que já sofreram isso, aqui em frente seus filhos, que orem, que peçam, porque, por incrível que pareça, nesse momento lacerado do meu coração foi que eu entendi Deus. Aleluia. Porque o meu filho brigou, encheu o saco, tal, me criticou. Quando ele tocou o telefone, eu não quis nem saber do que ele falou. Ele disse, pai, eu estou indo aí. Eu esqueci de tudo e recebi ele com alegria. E é assim que eu vejo Deus. Eu, como filho de Deus, eu sou mau, eu critico, eu condeno, eu sou... E no desespero eu corro para ele e ele se apaga de tudo e me recebe no colo. Aleluia. Eu tenho uma experiência minha, eu me encontro com Deus no chuveiro. Eu sinto aquela água, aquele colo. Ali eu choro, ali eu converso. Parece que eu preciso ter um contato e a água me faz bem. Então, assim, gente, poxa, pare para pensar. A escolha é agora. O tempo passa. Eu perdi o meu pai, fui dar um beijo nele com 32 anos de idade e eu sinto falta demais. Então, os jovens, perdoem seus pais e vejam que vocês têm evolução, vocês têm capacidade de absorver, de transformar. E os mais antigos não. Os mais antigos foram uma hierarquia, uma forma de criação muito única. Vocês são diversificados. Se eu pudesse deixar o meu apelo aqui aos pais que sofreram como eu, que peçam perdão aos seus filhos. E aos jovens, que compreendam seus pais. Quanto aos alunos que eles falaram alguma coisa, uma coisa sempre ficou. Meus filhos sabem que são amados da forma errada ou certa, mas eles sempre foram um porto seguro, eu fui para eles. Em qualquer desespero, se seu filho estiver indo para onde for, você diz assim, ó, papai te ama, mamãe te ama, e você pode vir em qualquer momento aqui em casa. E para finalizar, eu acho que o cristianismo, ele foge um pouco do hebraico, com muita emoção, com muita coisa. Nós não somos ensinados a gratidão. O nosso Deus é um Deus de punho, é um Deus de medo, e não é verdade. Hoje nós levantamos, acordamos, tomamos um café, quando estamos doentes, que melhoramos. Se nós praticássemos mais a gratidão, visse as coisas melhores e pudesse passar essa referência para os jovens, eles iam ver um Deus tão bom quanto Deus é. Amém. E fica aqui o meu... para tentar tocar em alguém, quem sabe, hoje restaurar uma família. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Meu Deus. Aleluia. Antúlio, o tempo passou, né?
Nós falamos aqui sobre a evidência da misericórdia de Deus. O tempo passando para você é uma evidência da misericórdia de Deus. Eu sempre falo aqui para essa igreja, se Deus me permitir envelhecer, eu acho que vai ser muito bom. O que acontece é que às vezes filhos morrem e não conseguem esse encontro. O que acontece é que pais morrem e não acontece o perdão ou esse encontro, esse amadurecimento, essa conversão de coração. Amém, queridos? Então aproveite o hoje. É hoje. O irmão Túlio pediu, jovens, adolescentes, que talvez você tenha alguma diferença ou indiferença com seus pais. A nossa oração é que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e o seu coração se converta a seus pais, mesmo sem entender muitas coisas. Porque para amar a gente não precisa entender. Basta se colocar no lugar do outro. Amor é sacrifício. Pais, quebre o seu orgulho. Não deixa o tempo passar, porque talvez você vai perder seu filho. Eu não sei se você vai envelhecer, eu não sei se você vai aprender envelhecendo. Nós não sabemos, irmão. Então, no tempo que se chama hoje, se hoje você ouvir a voz do Espírito, quebrante seu coração. Deixa o orgulho, deixa a raiz de amargura, irmão. Para finalizar a minha fala, em relação à fala do irmão Túlio, Deus é gracioso, amém, irmãos? E a graça de Deus, a Bíblia fez questão de dizer isso claramente, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Mas nem todos os homens aproveitam a graça. E só tem uma coisa nesse mundo que nos tira ou nos exclui da graça de Deus. É a raiz de amargura. Quando você diz que você tem dificuldade de perdoar seu pai, sua mãe, seu irmão, o vizinho, aquela pessoa que te injustiçou, que te deu um prejuízo financeiro ou um prejuízo de honra, e você diz que é difícil perdoar, eu vou te dizer, você é orgulhoso. Você ainda não calculou quanto Deus se humilhou para poder te perdoar. Ele se fez homem e foi obediente até a morte de cruz, e ele foi para o túmulo, ele morreu. Ele enfrentou a morte, se humilhando. Deus de toda a glória se despiu da sua glória para nos encontrar. Foi a gente que desviou, foi a gente que errou. E ele se humilhou a ponto de nos resgatar porque estávamos perdidos. Se você tem dificuldade de perdoar, é porque você talvez vai fazer o mesmo diagnóstico da nossa irmã Suzane. Eu descobri que eu não conhecia Deus. Na verdade, essa fala é de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu sei quem o Senhor é. Se você está nessa fase, irmão, de amar a Deus por ouvir falar, glória a Deus, estamos nos aproximando, amém? Mas vamos avançar. Para Jó ter essa experiência, você pode ler no capítulo 42, versículo 6. Ele era um homem íntegro, justo e evitava fazer o mal. Jó é lembrado até hoje, e o céu fez questão de fazer uma memória da vida de Jó para a terra nas Escrituras Sagradas, porque ele era um homem extremamente disciplinado. O céu fez uma memória desse homem para a terra.
As escrituras estão ali. E diz que esse homem era justo, íntegro e evitava fazer o mal. E tudo isso era porque ele tinha tanto temor de Deus, que só de ouvir falar ele já tinha uma vida com Deus. E ele tinha um detalhe, irmão, que ele não tinha aprendido ainda para mudar de fase. Ele tinha orgulho de ser justo. Ele tinha orgulho de ser íntegro. Ele tinha orgulho de ter disciplina e não ir para o mal. E para Deus isso cheira como pecado. O orgulho é o pecado do nosso espírito. Eu peco com a minha carne, tem os tipos de pecado da minha carne, tem os tipos de pecado da minha alma, e tem um pecado fundamental, que tudo começou e a queda começa aí, no nosso orgulho. Satanás pecou contra Deus, porque se orgulhou. E nós carregamos essa semente. Pai, se você quebrar seu orgulho, seu filho pode herdar os céus. Filho, se você quebrar seu orgulho, seu pai pode herdar o céu. Amém, queridos? Uma irmã, o irmão ia falar aqui? Vamos lá, irmã Lucimar. Deixa eu só dizer que Deus sempre está disponível. Sim. Sempre esteve. Ele só está aguardando você, pai. Deixar seu orgulho de lado, chamar sua família, sentar à mesa e pedir perdão e alinhar a sua casa. Deus está disponível para isso. Amém. Esperando a sua atitude como pai. Amém? Amém, querido. Não espera, irmão, chegar na UTI. Não espera, irmão, chegar na velhice e não conseguir falar para pedir perdão, irmão. Porque estranhos vão ter que limpar você com a sua fralda. Porque seus filhos não vão estar lá. Porque você foi orgulhoso. Talvez, irmão, você vai morrer sozinho, porque você alimentou durante décadas uma raiz de amargura com os filhos ou com seus pais. E Deus está te dando uma oportunidade, irmão. Se você não tiver voz, porque eu já vi isso, irmão, já testemunhei isso. Homens de poder, homens que tinham dinheiro, todo tipo de sabedoria e de status, definharem. Seus bois vão ficar, sua riqueza vai ficar, mas o céu vai fechar, porque você fechou o céu para o seu filho, você fechou o céu para o seu pai, porque você não perdoa. A entrada do reino dos céus é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se não houver arrependimento, não entraremos. Não é se não tiver pecado, não é se você tem uma disciplina maravilhosa religiosa, é se você é arrependido dos seus pecados. Vai tudo ficar. Se pegar um homem desse e falar o que você queria no último fôlego, que meu filho estivesse aqui. Eu nunca disse, eu perdoo. Eu nunca disse, eu te amo, meu filho, e eu tenho orgulho. Pai, você está vendo seu filho suplicar por sua atenção. Ele está fazendo até manipulações para ser visto. Mas você é orgulhoso e nunca diz que ele é um orgulho para você. Ele tem sua atenção. É porque eu não recebi isso, pastor. Então aproveite, porque agora é hora, talvez, o seu filho te dá isso. Deus está deixando os seus filhos para tocar você. Entenda isso. Deus está trabalhando nas gerações. Amém, queridos? Vamos encerrar com essa última participação. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para o David e a Tamires, porque eles Ficaram quietinhos. De manhã eles falaram bastante. Vamos lá. Sim, o David,
O David e a Tamires é um casal jovem, creio que está na faixa dos 30 aí, né, até menos, né? E como eles estão trabalhando com adolescente, e não tem muito tempo que eles saíram dessa adolescência aí, né? Aí a minha pergunta é: vocês hoje na visão, né? Vocês estão trabalhando com eles e vocês passaram. Qual o diagnóstico que vocês olham assim hoje, assim, por exemplo, se fosse meus filhos hoje eu direcionava desse jeito, ou qual seria o posicionamento que vocês olham como os adolescentes que vocês estão trabalhando e aquilo que vocês tiveram assim, qual o diagnóstico assim que vocês veem que nós pais devemos nos praticar? Obrigada. Qual o conselho que vocês dão, por experiência própria, passando pela adolescência, para falar aos adolescentes o que vocês aprenderam, mesmo com os erros ou acertos? Tava quase conseguindo, velho, terminar sem falar nada. Pessoal, boa noite e paz. Com os adolescentes, a gente até brinca, mas infelizmente é uma verdade, que o nosso maior problema não são eles, mas sim os pais. Porque são pessoas extraordinárias, são adolescentes extraordinários. Como adolescente, dão dor de cabeça. Mas a gente vê, assim como a gente falou hoje de manhã, que não está tendo mesa. O maior defeito é a mesa. E eu vou tentar não ser Jeremias. Estou quase conseguindo. Porque você que é pai, eu não vou falar como pai, mas eu vou falar como filho. Para quem não sabe, aquele careca lindo, maravilhoso, tecladista, é meu irmão. Por favor, se identifique, porque a gente tem se vários identifica, tem muito isso, no ambiente. A luz brilhou sobre ele, pastor. E assim, uma coisa que a gente sempre conversamos eu preferia a minha mãe, madrasta dele, me descendo a lenha do que o meu pai sentar comigo e conversar. O nosso pai sentar e conversar. E você sentar e conversar, falar a verdade para o seu filho, sem filtro, seu filho vai sentir. Só que eu confesso uma coisa, ele vai virar homem e ela vai virar mulher. Para os seus filhos, não tenha filtro, ele não quebra. É melhor você forjar ele dentro de casa e dentro da igreja do que o mundo forjar ele lá fora, da maneira errada. Porque ele vai vir todo arrebentado. A gente tem adolescente que... Tudo bem, irmão. Suas lágrimas têm mensagens. A gente tem adolescente que eu preferia não ter sabido da história. E assim, pai, você tem responsabilidade. Você, pai, é um sacerdote que, quando você souber o poder que você tem dentro de casa, debaixo da mão de Deus, aleluia, a sua casa vai mudar. E eu falo para esses adolescentes que a gente tem um lema que eles são ponto zero dentro da casa deles. Porque através deles, a casa vai ser transformada. Amém. Mas se a gente for levar no ponto crítico da história, eles não têm que ter essa responsabilidade. Porque é vergonhoso para você, pai, para você, mãe, que o filho de vocês tem que levar Deus para dentro de casa. Mas graças a Deus por isso. Porque pelo menos tem alguém.
E assim, não terceirize a educação do seu filho, a educação religiosa do jeito certo para nós. A gente não é pai nem mãe de ninguém. A gente só é um braço e um apoio, um facilitador. Se tem alguma coisa que é confuso para vocês, imagina para nós. Então, se é uma dica, tenha momento de mesa, de verdade. Não blinde, também não sufoque, mas escuta o filho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Enfim, com aqueles dois cabeça fraca ali, foram 6 anos juntos, né, no ministério. E hoje nós estamos caminhando sozinhos, mas debaixo da liderança deles também. E, acima de tudo, honramos a Cristo e também a vida deles por ter nos dado essa oportunidade de crescermos como pessoas, como casal e como líderes. Os adolescentes que estão aqui, eles sabem que nós exortamos eles com amor, nós aconselhamos com muita sabedoria e a gente lidera eles na obediência na palavra do Senhor. E vocês, pais, não nos entendam mal quando nós falamos que o problema são vocês. Por quê? Cada um de vocês tem uma arma poderosa dentro de casa, que são os filhos. Os filhos são flechas. Nós ainda não temos, mas nós cremos que o Senhor está preparando um gordinho para nos presentear, em nome de Jesus. E nós iremos aprender com isso também, vamos levar para a nossa vida. Então, tenha um tempo de mesa com o seu filho. Se for necessário pedir perdão por algo, peça, para que ele não venha sofrer na sua geração. Se for necessário se humilhar, peça direcionamento, sabedoria do Senhor. Faça tudo debaixo do olhar do Senhor. Cuidem deles. Assim como nós amamos tanto eles, vocês como pais legítimos, porque nós somos pais na fé. Irmãos, cuidem dos seus filhos. Amém. Os amem com a força arrebatadora, e levem Cristo para eles. Como eu posso explicar da maneira mais... Cristo, irmão. Amém. Cristo é lindo, é a beleza mais incrível que existe. Então, apresentem Jesus para os seus filhos. Tenham devocionais, cultos domésticos. Cultivem isso no lar de vocês. Cultivem, porque é importante. Eu só queria pegar um gancho. Também pensei que ia sair sem falar. Mas, assim, nós não conhecemos os nossos filhos. Nós não conhecemos os nossos filhos. Eu, mesmo sendo, tem essa nomenclatura de líder e de criança, mas eu tenho caminhado muito no meio dos jovens e dos adolescentes, porque eu ainda sou jovem ainda, Então, eu gosto de andar com eles, de ouvi-los, de conversar, de aconselhar na palavra, e falar da forma que eles querem ouvir. Eu tenho um jovem na minha casa e tenho uma criança. E nós não conhecemos os nossos filhos. Nós não estamos preparados, e isso eu digo porque eu vivenciei no retiro, uma forma em que os nossos adolescentes e jovens acharam de confessar os pecados através de uma carta. E ali o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração e disse: os pais não conhecem os filhos e não estão preparados para receber
o pecado do filho. Irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos orar, pedir discernimento do Espírito, para estarmos preparados para quando o filho vier e contar o pecado. E nós temos que chorar junto com eles e não apontar o dedo, porque como nós fomos acostumados, é tipo assim, você já me decepcionou, eu não acredito mais em você. Então, nós como pais, às vezes vocês olham para a gente aqui e pensam que nossa casa é perfeita, que nós somos perfeitos. Não, nós somos iguais a todos que estão aí. Apenas foi colocada a missão aqui para subir e sentar aqui. Mas nós precisamos nos preparar para que os nossos filhos tenham liberdade de chegar e confessar um pecado. E você chorar junto com o teu filho. E você ajoelhar com ele, você abraçar ele. E você falar assim, filho, o pai está aqui, a mãe está aqui. Essa liberdade nós temos que dar aos nossos filhos, mas nos preparar para ele chegar e falar, mãe, pai, eu estou usando vape. E eu não sei como sair dessa. Mãe, pai, eu estou gostando de menina. E eu sou menina. Pai, eu estou gostando de menino. E eu sou menino. Nós estamos preparados para receber isso? Ou nós estamos ali dentro de uma caixa, achando que vinha ao domingo, achando que tem um momento, carregar a palavra, ler, orar, mas nós estamos preparados para abraçar o seu filho e falar para ele assim, filha, você nasceu mulher, você nasceu para ter filhos, para ter um esposo abençoado, um varão valoroso do Senhor, que ama mais a Cristo do que você. Nós estamos preparados para ouvir os nossos filhos? Irmãos, que nós possamos nos preparar, porque para falar que o nosso filho é um aluno nota 10, é orgulho. Mas para dizer que meu filho está no pecado, é uma decepção. Então, que nós possamos nos preparar. Eu tenho conversado muito com o Miguel. Miguel tem sofrido muito bullying. E ele tem se colocado numa posição de que ele precisa fazer as coisas que os outros mandam para ser aceito. Mãe, mas me mandaram fazer. Aí eu até brinquei com ele hoje. Eu falei, se mandar você comer um cocô, você vai comer? É doido, mãe? Eu falei, então pronto. Por quê? Porque para ser aceito, ele tem que fazer algo errado. E ele tem 8 anos de idade. Então, se a gente não tem essa abertura de conversar, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu estou aqui liderando crianças e eu vou confessar, nós passamos muita dificuldade em casa em relação ao Miguel. Na questão do que ele gosta de assistir, que a gente tira isso, tira videogame, conversa, filho, isso está errado. É aquela conversa que a Samira falou. Está sendo fácil, irmãos? Não. Mas a única coisa que a gente não pode desistir é de orar pelos nossos filhos. Nós somos autoridades para poder lutar, guerrear pelos nossos filhos. E nos preparar para a confissão de pecados dos nossos filhos. Para os nossos filhos serem libertos. E serem curados através desse apoio em casa. Não há família curada se não tiver a mesa, como foi falado muito nisso daqui. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa, se preparem, porque vai chegar o dia que seus filhos vão contar um pecado que para você é abominável. Esteja disposto a chorar com ele, a orar com ele, jejuar por ele. E que nessa noite haja arrependimento de nós, pais. E vocês, jovens, recém-casados, que ainda estão namorando, já comecem a orar pelos seus filhos que ainda virão. Vocês, jovens, adolescentes, já começam a orar pelos esposos e pelas esposas, porque é através da família de vocês que vai vir os filhos curados. Amém? Amém. Então, pastor, é algo que o Senhor colocou no meu coração, que nós não conhecemos os nossos filhos e que a gente precisa se preparar para se arrepender, para eles se arrependerem e ouvir o pecado e não julgar o pecado dele, porque nós já pecamos muito. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nos levantar.
E nós queremos agradecer de coração a sua participação aqui na nossa conferência, no nosso culto ao Senhor. Os visitantes pela primeira vez, nós agradecemos de coração a visita de vocês e são convidados a retornarem mais vezes. Amém? Nós queremos agradecer Samira, Ricardo, Suzane, Lidiane, Suelanes, David, Itamires. Obrigado, sabe, pelo coração de servos que vocês têm apresentado diante de Deus e dessa igreja para aprender com Deus, para aprender com a comunidade. Deus abençoe poderosamente a casa, o lar e o ministério de vocês, e que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. A irmã Lidiane falou algo muito interessante. Encontraremos graça dentro de casa? Encontraremos perdão dentro de casa? A mesa, há um lugar onde a gente pode, sem filtros, né, David? Ser a gente mesmo. Pai, eu estou pegando dinheiro seu. Pai, eu estou pensando assim sobre isso. Pai, eu fiz isso. Mãe, a referência paterna ou materna dos seus filhos é um reflexo que eles vão ter da relação com Deus. Você está apresentando Deus sem querer para os seus filhos. Você tem uma figura de autoridade paternal. Nós falamos da religiosidade. Nós somos pais religiosos. Não estou falando da relação com Deus. Nós somos pais religiosos com os nossos filhos. Se ele fizer, ele merece. Você está tendo uma relação de mérito com seu filho? Relação de mérito você faz com funcionário, irmão. Você dá 5 estrelas para o Uber que você pega, irmão. Ele é filho. Que seja claro o seu amor. Amém, irmãos? Ele é filho. Você é pai, você é mãe. E aí, irmão, a gente quer apresentar Deus para eles. Como assim Deus é pai? Pai. Não bate a conta, irmãos. Que ele encontre sim a lei, o ensino, mas encontre a graça, a misericórdia. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo o Senhor. E nós queremos encerrar com essa canção declarando que há perdão na casa. Amém, irmãos? Que há esperança. Amém, queridos? Pegue na mão do seu irmão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo tão maravilhoso na casa do Senhor. Obrigado por se apresentar, por se revelar, por nos aconselhar nesta noite. Nós contemplamos a bondade do Senhor nos seus conselhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é esse Pai misericordioso, amoroso, justo, santo. Obrigado, Pai, porque nós queremos aprender com temor e com amor ao Senhor. Pai, queremos servir de todo o coração. Abençoe a vida de cada pai, cada mãe aqui, cada filho, filha, cada vovô, vovó, sogro, sogra, irmãos, cunhados, cunhadas. Pai, que haja a bênção do Senhor sobre a nossa casa, o milagre da reconciliação, o milagre da salvação. Não haverá salvação se não houver reconciliação. Então, Senhor, nós profetizamos reconciliação na nossa casa, reconciliação entre pais e filhos, reconciliação. Em nome de Jesus, seja o teu milagre sobre nós, a tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém?